Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. E nesse vídeo nós trabalharemos com a ferramenta curva de 3 pontos. A ferramenta curva de 3 pontos fica no conjunto de ferramentas de traçado, junto com a ferramenta mão livre e as demais canetas ou ferramentas de traçado. Então vamos a ela. Curva de 3 pontos. Basta selecioná-la, clicar, manter pressionado o mouse para determinar o ponto final dessa curva que a gente vai criar. Ao liberar o mouse, ele vai controlar a curvatura, a inclinação que essa linha vai ter. Para concluir definindo essa curvatura, basta clicar e está feita a curva de 3 pontos. Ela é chamada de 3 pontos justamente porque você define o ponto inicial, o ponto final e a terceira seria a liberação justamente do mouse, o terceiro ponto de definição da curva, ok? Se você quiser continuar esse traçado, observe que na hora que eu liberei o mouse, ele já finalizou a linha. Eu posso emendar clicando no nó inicial ou final e continuar o traçado, fazendo um outro segmento. Vou fazer a partir desse primeiro nó aqui. Então vou dar um clique, manter pressionado, vou ligar com a outra extremidade e vou liberar o mouse. E aí, novamente, ela aciona a inclinação, para determinar a curvatura dessa linha. Então eu poderia fazer uma forma como essa aqui. E agora eu tenho uma forma fechada, que eu posso aplicar alguma cor. Ok? Vou deixar aqui do lado. Beleza. Além disso, a gente pode alterar um pouquinho o comportamento desse traçado utilizando duas teclas de atalho aí, que é o Ctrl e o Shift. Cada uma vai fazer um comportamento um pouco diferente. Vamos lá. Então, com a mesma ferramenta, que é a curva de 3 pontos, vou começar da mesma maneira. Vou dar um clique, mover o mouse, liberar para determinar a curvatura. Só que nesse momento eu vou manter a tecla Ctrl pressionada para a gente ver o que acontece. Ao invés de simplesmente fazer uma curvatura livre, como a gente tinha antes, quando eu mantiver o Ctrl pressionado, ele vai formar um arco num formato como uma elipse, com uma abertura. Ok? Vou fazer aqui para baixo para ficar mais visível. Então ele forma uma elipse com uma abertura daquele ponto inicial e final que a gente determinou. Ok? Vou liberar o mouse aqui. Aliás, vou dar um clique no mouse, primeiro. Agora sim, formou a imagem e depois você libera a tecla Ctrl. Então, isso é uma forma de já criar um arco, ou um formato parecido com uma elipse aberto, a partir de 2 pontos, que é onde você já determina qual vai ser a amplitude dessa abertura. A outra opção, como eu comentei, a gente tem o Shift. Então, se eu selecionar a mesma ferramenta, vamos lá, ferramenta de 3 pontos, dou um clique, mantenho pressionado o mouse, vou até o outro ponto, libero o mouse, e nesse momento eu pressiono o Shift. O que vai acontecer é o seguinte, mesmo que eu mova para a esquerda ou direita, a linha, o ponto de cume aqui, o ponto central dessa curvatura, vai ficar centralizado, vai ficar simétrico, ou seja, a distância do centro para essa extremidade e do centro para essa extremidade, quando o Shift estiver pressionado, vai ser centralizado, vai ser distribuído proporcionalmente, de forma que fica uma curva simétrica. Para finalizar a definição, basta dar um clique e depois você libera o Shift. Ok? Então essas são as duas formas para você variar o traçado a partir da ferramenta curva de 3 pontos. Então, com o Ctrl você consegue fazer um arco como esse, e com o Shift você consegue centralizar, fazer com que fique simétrico esse seu traçado. Obviamente pode ser feito traçado em outro sentido. Eu fiz aqui todos baseando numa linha horizontal, mas poderia ser em qualquer ângulo. Só para finalizar, eu vou fazer uma linha na vertical. Então eu posso clicar, arrastar, fazer até inclinado na verdade, liberar o mouse e eu faço a curvatura que eu quiser. Da mesma maneira, se eu mantiver pressionado o Ctrl, ele vai formar aquele arco, como uma parte de elipse, ok? E se eu mantiver o Shift pressionado, ele faz com que seja simétrico de um ponto ao outro, a distância do centro aí desse arco, ok? Então vou dar um clique para finalizar a definição aqui da curvatura e depois eu libero a tecla Shift. Então não tem muito segredo, é uma ferramenta simples, mas pode ser muito prática dependendo da necessidade que você estiver trabalhando aí. Como eu tenho comentado das outras ferramentas, vários outros parâmetros também são válidos, então traçado,
espessura, a cor do contorno e assim por diante, é tudo igual, ok? Então não vou ficar detalhando nesse vídeo. A edição dessa curva também pode ser feita a partir da ferramenta Forma. Então, se eu tiver com um objeto desse tipo, porque na verdade é uma curva, vocês podem ler aqui embaixo que essa linha não é um tipo de objeto específico, ou seja, ele gerou uma curva, seja ela fechada ou aberta, como a gente acabou de fazer. Então ela é editável da mesma maneira com a ferramenta Forma. Eu posso clicar em algum dos nós e editar a inclinação, a posição e assim por diante. Mas também venho comentando em todos os vídeos aí dos traçados que eu vou trabalhar especificamente com a ferramenta Forma em um vídeo separado logo logo. Beleza, pessoal? Então, se você ficou até aqui, acho que você gostou do conteúdo, então aquele like, o joinha, é sempre bem-vindo, pessoal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando eu fizer os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Compartilhe o vídeo ou compartilhe o canal para poder espalhar um pouco mais da informação aí com o pessoal. Beleza? Comentários são sempre bem-vindos. Qualquer dúvida ou sugestão, já sabem como fazer. Até a próxima!